Olá pessoal, continuando a nossa revisão de probabilidades, nós vamos falar sobre a função de massa de probabilidade e a função de densidade de probabilidade conjunta, envolvendo duas variáveis aleatórias. Na última aula nós vimos a noção de múltiplas variáveis aleatórias, particularmente de duas variáveis aleatórias. A extensão é quase que direta para várias. E vemos a descrição probabilística quando nós temos duas variáveis aleatórias envolvidas, que através da função de distribuição cumulativa conjunta. A partir da conjunta nós temos as marginais, que são as individuais. Então, as individuais, quando nós temos duas variáveis aleatórias, nós temos as individuais a partir da conjunta. Na nossa aula agora nós vamos estender essa descrição probabilística, quando temos duas variáveis aleatórias discretas, temos a função de massa de probabilidade conjunta. A partir da conjunta a gente tem as marginais, as individuais. Quando as variáveis são contínuas, temos a função com densidade de probabilidade conjunta. A partir da conjunta temos as individuais, que a gente chama de marginais. E temos também a influência, quando elas são discretas, de uma variável sobre outra variável, então temos as condicionais. E quando elas são contínuas, temos a função densidade de probabilidade condicionais. Bem, aqui temos uma citação do matemático e filósofo inglês Bertrand Russell, novamente, e ele diz o seguinte: uma boa notação possui uma engenhosidade e uma sugestividade que, às vezes, a faz parecer um professor vivo. Isso pode ser um exagero, mas em matemática, e particularmente em probabilidade, nós temos várias notações, então isso não é muito legal. A gente não tem uma padronização de notação. Até alguns símbolos que, tipo multiplicação e divisão, não existe um símbolo só. E isso eu acho que é muito ruim. A matemática já é uma coisa abstrata e você tem várias maneiras de escrever a mesma coisa. Bem, aqui nessa figura nós temos também três maneiras de escrever a mesma coisa. Essa aqui é a pedra de Roseta. Na parte de cima nós temos os hieróglifos. Na parte do meio tem o egípcio demótico, que veio depois numa linguagem egípcia, depois dos hieróglifos. E embaixo temos em grego, então é a mesma coisa escrita de três maneiras diferentes, e isso permitiu com que conseguissem o Champollion conseguisse decifrar os hieróglifos, e criando a egiptologia. Essa pedra foi encontrada pelo exército francês em 1799, quando eles estavam construindo uma fortificação. Bem, tem uma questão conceitual que diz o seguinte, a gente vai dar a resposta no final da aula, para vocês ficarem pensando. Então, o valor da esperança, o valor esperado de uma variável aleatória, pode nunca ocorrer como resultado do experimento aleatório. Bem, no final da aula a gente responde. Bem, vamos ver a função de massa de probabilidade conjunta. A definição é a seguinte: a gente tem duas variáveis aleatórias x e y e discretas. Então a probabilidade conjunta é dada pela probabilidade da variável aleatória x assumir um valor x e da variável aleatória y assumir um valor y minúsculo. A notação é essa aqui, x e y para indicar as variáveis, x e y, e aqui os pontos em que você quer definir a variável. Se a gente tem a função de massa, a gente tem a função de distribuição cumulativa, fazendo essa soma dupla em x e em y, nos valores que essa probabilidade existe.
contanto que o xi, né, seja menor do que o valor x e o yj, né, menor do que o valor y, né, para todos os xi e yj, hein, que isso ocorre. Bem, como a gente tem a conjunta, né, nós temos a individual, né, a partir da conjunta. Se a gente tem essa aqui, né, a gente soma todos os y, né, possíveis, e você tem a individual, né, do x. Se você somar agora em relação ao x, você tem a marginal, né, do y. Aí, se elas forem independentes, a gente tem que é o produto, né, das probabilidades, né, individuais. Quando as variáveis são contínuas, né, a gente tem que a densidade é a derivada, né, da distribuição cumulativa conjunta, a derivada segunda, em relação a x e em relação a y, né, são derivadas parciais. E se a gente tem, né, a conjunta, a função densidade de probabilidade conjunta, a gente tem a distribuição cumulativa, né, conjunta, integrando, né, em relação a x e em relação a y, né, no caso aqui a gente mudou, né, a variável para não confundir aqui com os limites de integração. Bem, a gente consegue as marginais, né, também, se a gente integrar em relação ao y, a gente tem a individual do x, e se a gente integrar em relação a x, nós temos a função individual, né, do y. E se elas forem independentes, né, a gente tem o produto, né, das individuais. Bem, agora vem o nosso problema de notação, né, que é com as funções de massa, né, de probabilidades condicionais. Então a gente tem duas variáveis aleatórias, né, x e y, e a gente quer, né, a função de massa, né, de probabilidade condicional, né, de y igual a y, dado que x igual a o valor x, né, ocorreu. Né? Então isso é definido como sendo a razão, né, entre a probabilidade conjunta, né, de x e y sobre a probabilidade do x. Mas aqui temos as notações, né, diferentes, tem mais, mas a gente está pegando essas daqui. Particularmente eu gosto dessa notação, é pouco usada, hein, mas eu gosto bastante, que aqui está dizendo que é y, né, dado que x igual a x, né, x igual a um valor x, né, ocorreu, né, função de y. Né. Aqui é uma anotação também bastante usada, né, que é y dado x e o x igual ao valor x, né, é colocado dentro do argumento, né, da função. E a anotação que eu menos gosto, mas é muito usada também, é essa aqui, né, que coloca só o y, né, e o valor do y da função e o x, né, igual a x, como sendo a condicional colocada, né, no argumento. Mas o que eu não gosto dela é porque, por exemplo, isso aqui é o p de y. Né? Aqui o p de x não é o p de y. O p de y dado x é uma função, o p de y é outra função. É como se você mudasse a função, né, por causa do argumento. É um pouco de computação, às vezes acontece esse fato, né? Mas aí eu acho que complica, né, a notação. Se tivéssemos o contrário, né, de x dado um y igual a um valor y, né, nós teríamos agora a definição só que é o p de y. Veja, esse p de y não é igual a esse p de y aqui. É isso que eu não gosto, né, dessa notação. E os argumentos, né, da função, se eu quisesse construir, né, essa função aqui, eu tenho que variar o y, né, de menos infinito a infinito para construir, né, e pegar os valores. E para cada valorzinho x, eu tenho uma função diferente. E é uma função do y. Né? Esse aqui, né, complica um pouco o argumento. Né? Qual é o argumento aqui? Na realidade, o argumento é sempre o y. Hein?
o x é dado, o x é um valor fixo. Bem, evidentemente que isso é uma probabilidade, então ela satisfaz, né, o axioma, né, os axiomas de probabilidade. E se a gente somar, né, aqui em todos os y, veja que é uma função do y, né, se eu somar todos os y, tem que dar 1. Né, então o valor de y vai ocorrer. Né. A mesma coisa se fosse o x, né, ao contrário, né, o similar, não vai colocar. E se x e y forem independentes, né, a condicional, né, de x igual a x não depende, né, dessa condicional. Então é o próprio P de y, né, a própria individual. E se a gente tiver de x dado y, né, o y não depende, né, disso aqui. Então seria a individual, né, do x. Se as variáveis forem contínuas, né, a gente tem a função densidade, né, de probabilidade condicional. Aí a mesma questão, né, de notação, eu prefiro essa porque isso é uma função do y. Né, aqui fica dentro do argumento, e aqui é como se fosse um f de y. Né, aqui não é um f de y, é um f de y dado x igual a x, e para cada valor de x, uma função diferente. É a mesma coisa contrário, né, a f de x dado um y. E as propriedades são as seguintes, né, ela é sempre maior ou igual a zero, como qualquer função de densidade. E se a gente integrar, né, em y, né, de menos infinito a infinito, isso dá 1. Se a gente tivesse de x dado y, né, integraria em x, também teria que dar igual a 1. E quando elas são independentes, né, a conjunta, né, a condicional, né, em x, como não depende do x, né, é a individual de y, e aqui como não depende do y, é a condicional do x. Bem, a resposta, né, a questão de se a esperança, né, pode ocorrer, né, no resultado, né, de uma variável aleatória, ela nunca aparece, pode, né, nunca aparecer, às vezes aparece sim, mas ela pode nunca aparecer. E o exemplo é o seguinte, né, a gente tivesse cara, uma moeda confiável, né, x de cara igual a 1, x de coroa igual a menos 1, a gente teria a esperança igual a 0, né, porque o valor é 1 vezes a probabilidade de x ser igual a 1, que é meio, e menos 1, né, vezes a probabilidade de x igual a menos 1, né, que vai dar menos 1 meio. Isso dá 0, né, e o 0 nunca ocorre, né, toda vez que eu sortear, né, a moeda, ou eu tenho 1 ou tenho menos 1, mas nunca vou ter o 0. Bem, a foto, né, foi tirada pelo professor, né, no Museu Britânico. Hein? Bem, na próxima aula, né, nós vamos ver qual o grau de parentesco, né, de duas variáveis aleatórias. Vamos falar de correlação, né, covariância. Até a próxima aula.